Olá, boa tarde para você. Este é o Pauta Aberta. A partir de agora, o jornalismo da TV Evangelizar te deixa muito bem informado. E hoje vamos falar sobre este momento da pandemia no Brasil. Eu converso aqui pela internet com o gerente médico do Hospital Cajuru, Dr. José Augusto Ribas Fortes. Uma boa tarde, doutor. Seja bem-vindo aqui ao Pauta Aberta. Olá, Fabrício. Boa tarde. Eu que agradeço o convite e fico à disposição para os esclarecimentos que você fizer para mim. Estou totalmente à disposição. Doutor, neste momento que nós estamos vivendo aí mais de um ano de pandemia, como é que está aí a saúde mental dos profissionais de saúde, hein? Infelizmente não está muito boa, Fabrício. Estamos passando por um período bem longo de sofrimento. Os nossos colaboradores, profissionais de saúde em geral, não digo apenas médicos e enfermeiros, mas fisioterapeutas, nutricionistas, trabalhadores da área de administração da saúde, todos eles enfrentam problemas graves de depressão, ansiedade, porque não sabemos quando vai ser o fim da pandemia. Estamos todos trabalhando no máximo há mais de um ano, especificamente 15 meses, todos o tempo todo lidando com situações das mais difíceis e variáveis possíveis que vocês todos imaginam, sem uma perspectiva de quando vai descansar, né? Quando você trabalha bastante e sabe que você vai ter umas férias, de repente vai descansar um pouco, o trabalho vai acalmar, você trabalha com uma perspectiva, né? Atualmente todos os nossos colegas de trabalho, administradores, enfermeiros, médicos não têm perspectiva e isso assola bastante a parte psicológica de todo mundo. Com um corpo clínico, um corpo técnico trabalhando sob essas condições, ainda é preciso lidar com as famílias que não podem visitar os parentes que estão internados, doutor. Como é que é esse processo? Como é que se dá, hein? Como é que é esse trabalho de apoio às famílias? Uma das nossas obrigações juramentadas quando nos formamos é ajudar o próximo o máximo possível, mesmo que nós não estejamos bem. Nosso objetivo sempre foi ajudar as pessoas, até aquelas não doentes. Quer dizer, aquelas não internadas, né? Então, as famílias fazem parte disso. Só que agora com um agravante. As famílias querem ver seus entes queridos, mas correm risco de se contaminar, ou pior, contaminar seus próprios parentes. Então, a gente teve que, infelizmente, boa parte das visitas serem canceladas. Agora, imagina você internado com uma doença que você não sabe o que vai acontecer, sem poder ver seus filhos, seu cônjuge, toda a sua família, né? Então, a gente tem trabalhado muito com a tecnologia. Tecnologia, todo mundo acredita que vem para distanciar as pessoas, mas ela está trazendo as pessoas mais próximas muitas vezes, né? Não do ponto de vista físico, às vezes isso falta mesmo, mas a gente conseguiu até fazer festa de aniversário com toda a família de um paciente através de um tablet, né? A gente tem um pequeno robô lá no hospital que ele filma a pessoa e a família do outro lado vê. E assim, antes da pandemia, você nunca poderia fazer uma festa de aniversário dentro de um hospital, né? Você nunca conseguiria ver todos os seus entes queridos. Hoje a gente, graças à tecnologia, consegue colocar toda a família de um lado, filmando esse paciente, e esse paciente vendo toda a sua família do outro lado durante um dia de aniversário em que ele estava internado. Então, nós estamos se adaptando às ferramentas, às novas tecnologias, mas, sem dúvida, não é a mesma coisa. A gente luta todo dia tentando conversar com as famílias. Nossa área de psicologia é muito atuante, a de assistência social, nossos enfermeiros, médicos, todos ligam todos os dias para os seus familiares. Mas é óbvio, o contato físico ele é inevitável e, às vezes, a gente precisa ceder em alguns casos. Qual análise o doutor faz deste momento da pandemia, doutor?
Esse é o momento mais difícil da pandemia. Esse é o momento onde a segunda onda foi a maior onda e nós estamos entrando numa terceira onda sem recuperar da segunda. Esse momento é o momento em que os hospitais ainda estavam muito cheios antes da abertura da economia. Então, nós estamos começando uma terceira onda com os hospitais já lotados. Então, o grande risco é que a gente não consiga dar assistência àquelas pessoas que precisem, não só no Covid, em tudo, incluindo acidentes dos mais variados, doenças clínicas, doenças cirúrgicas agudas. Então, o setor de emergência, de urgências e emergências, a gente costuma falar que já chegamos no limite. Na verdade, a gente já passou do limite. Nós só não sabemos o quanto mais vamos passar desse limite, até o ponto em que a gente não consiga cuidar das pessoas da forma mais adequada. E de que maneira, doutor, uma última pergunta, de que maneira os hospitais estão se preparando aí para enfrentar agora esta variante indiana do coronavírus? Infelizmente, os hospitais não estão se preparando, porque eles não conseguem nem dar conta do que já está. Nós não conseguimos se preparar para a variante indiana, porque a variante brasileira arrastou os hospitais para uma situação caótica e ela não consegue. Hoje, para você ter uma ideia, 97% dos pacientes com Covid são da variante brasileira P1. Então, e isso que está causando a terceira onda ainda, nem é a indiana que está causando a terceira onda. A terceira onda ainda é da variante amazônica P1. Então, como a gente não está conseguindo nem resolver a P1, está fora do radar ainda a variante indiana, que a gente acredita que é tão contagiosa quanto a P1, ou seja, elas devem competir pelo mesmo espaço. Então, trabalhando com a P1, provavelmente a gente consegue trabalhar com a variante indiana. Doutor, agradeço muito a sua participação conosco aqui no Pauta Aberta. Fabrício, eu que agradeço. Peço bastante bom senso das pessoas, peço bastante orações. Acredito que vamos sair mais fortes de tudo isso. Porém, cuidem-se, pelo amor de Deus. Muito obrigado pelo recado, doutor. Eu conversei aqui pela internet com o gerente médico do Hospital Cajuru, Dr. José Augusto Ribas Fortes, sobre essa pandemia que está assolando o mundo inteiro, né? E na bandeira vermelha, e os hospitais vão atender casos graves a partir de hoje. Olá, Fabrício. Uma ótima tarde para você, para todo mundo que acompanha o Pauta Aberta. Eu começo falando sobre a precaução contra a nova variante indiana do coronavírus. Em São Paulo, a Prefeitura da capital e o governo do estado já têm planos para atender pessoas com a nova variante. Alguns hospitais se preparam para separar leitos para esses pacientes em um momento de alta nas internações. A notícia de que 2 pessoas com a cepa indiana passaram pelo aeroporto de Guarulhos nas últimas semanas preocupa as autoridades de saúde e por isso o Hospital Geral de Guaianazes, administrado pelo governo do estado, foi escolhido como referência para atender pacientes que estejam com a variante. O local foi escolhido por sua estrutura e também pela proximidade com o aeroporto de Cumbica. Fica ali cerca de 20 quilômetros de distância. Serão separados 30 leitos para esses pacientes, 10 deles para UTI. No Brasil, a Covid já contaminou mais de 16 milhões e 500 mil pessoas e causou 462.092 mortes. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações. Em busca de mais segurança contra o coronavírus, uma empresa da região metropolitana de Curitiba desenvolveu um filtro de ar-condicionado contra o vírus para carros.
Em meio a tantas iniciativas para proteger contra a Covid-19, a novidade chama atenção. Esse é o primeiro filtro de ar-condicionado automotivo do Brasil eficaz contra o novo coronavírus. O produto foi desenvolvido por uma empresa que fica em Araucária, na região metropolitana de Curitiba. Nosso desafio foi desenvolver um filtro que pudesse ser um importante aliado nesta luta contra a Covid-19 e que reforçasse ainda mais a segurança tanto dos motoristas como dos passageiros. O filtro funciona para barrar vírus, bactérias e outros agentes nocivos, purificando o ar que circula no interior do veículo. Nesse teste, é possível ver a diferença entre o filtro comum e o novo produto após a aplicação do líquido indicador antiviral. O banho químico especial tem a capacidade de quebrar a membrana externa do vírus, purificando o ar que circula no veículo. A eficácia foi atestada pela Universidade Estadual de Campinas, em São Paulo. Muitas pessoas não sabem que tem que realizar a troca do filtro de ar-condicionado e outras nem sabem que o filtro existe. Mas vale destacar a importância de realizar a troca do filtro de ar-condicionado, pois ele é responsável por filtrar o ar que circula no interior do veículo e que vai direto para o pulmão. Os filtros antivirais são produzidos aqui, um processo criterioso que garante a eficácia dos produtos. A empresa tem capacidade para fornecer 700 mil unidades por mês, mas a ideia não é parar por aqui. O objetivo é atingir o mercado internacional. Nossa expectativa é de expandir de acordo com a necessidade e demanda do mercado. Nosso objetivo é disponibilizá-lo também para a Europa e Estados Unidos. O filtro tem durabilidade de 6 meses ou de 10 mil quilômetros rodados e pode ser utilizado também em veículos que transportam passageiros. Eu volto a conversar agora com a repórter Malu Piccoli sobre o prazo para a entrega do imposto de renda, que termina hoje. Olá, Malu. Pois é, Fabrício, agora eu volto para falar de imposto. Para quem ainda não entregou a declaração do imposto de renda, é hora de correr. O prazo acaba às 23 horas e 59 minutos de hoje. Especialistas recomendam que os contribuintes declarem o IR ainda hoje, mesmo que seja com informações incompletas. Isso porque a Receita Federal permite corrigir os dados depois. Em caso de atraso, a multa varia de R$ 165,74 até 20% do imposto devido, mais juros de mora, né? E também nesta segunda-feira, a Receita Federal libera, olha só, o primeiro dos 5 lotes de restituição do imposto de renda. São quase 3,5 milhões de contribuintes que recebem o valor em conta hoje. No site da Receita Federal, você que nos assiste pode consultar se a sua restituição está entre as contempladas. Eu devolvo para você no estúdio, Fabrício, desejando uma ótima segunda-feira para você e para todo mundo que acompanha o Pauta Aberta. Pauta Aberta de hoje está terminando. Eu te espero novamente amanhã, logo depois do Divina Receita com Olga Bongiovanni. Até lá!